Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando sobre os vossos corações e também sobre os lares daqueles que amam e temem a Deus. Gostaria de convidá-los para que juntos pudéssemos entender alguns mistérios que estão na palavra de Deus, os quais são de muita importância para que nós não só vivamos aqui na terra abençoados, como também tenhamos a esperança da vida eterna, a qual Deus preparou para todos aqueles que o amam e o temem e creem no sacrifício de Jesus. Jesus Cristo, ele está sendo desprezado e sendo substituído por muitos neste mundo. Até mesmo dentro do próprio cristianismo, Jesus já não é mais a ênfase do poder e da misericórdia de Deus e também da reconciliação com Deus. As pessoas estão usando o nome de Jesus para outras finalidades. E há aqueles que se envergonham de se identificar como servo de Jesus Cristo. Nós temos deuses espalhados em toda a terra. Deus de todos os formatos, deuses feitos por mãos de homens, deuses feitos pela mentalidade do próprio homem. E cada um desses sistemas de culto e de adoração, que também são criados através de literaturas escritas por homens sem a inspiração divina, fazem confusão e afastam o homem do verdadeiro Deus. O único livro capaz de dar entendimento sobre o verdadeiro Deus é a Bíblia Sagrada. E é o livro que muitas das vezes as pessoas não recorrem a ele, preferem recorrer a outras literaturas do que ao livro santo, ao livro sagrado. E nós precisamos então ter a mente voltada para este princípio. Olhando e observando que na palavra de Deus temos revelações para esta vida e para o futuro, podemos constatar que a única e verdadeira base religiosa que pode assegurar a nós uma eternidade, uma paz de espírito e uma certeza, uma convicção de vitória é a Bíblia Sagrada, porque ela fala do passado, do presente e do futuro. Ela projeta o homem no passado para que ele compreenda quem é Deus. Esclarece as dificuldades do presente e dá a visão ampla e perfeita do futuro, mostrando tanto as calamidades quanto as bênçãos de Deus. Esta é a razão pela qual considero nenhum outro livro para ser lido, observado como a Bíblia. É a única referência e a única fonte de vida. É a Bíblia Sagrada. Se você verdadeiramente deseja conhecer, precisa adquirir uma Bíblia e lê-la com atenção. Então vamos observar o que a palavra de Deus nos revela sobre Jesus, o Filho de Deus. Muitas pessoas não creem nele e centenas e milhares de pessoas creem no nome dele para uso e benefício próprio, mas não nele como Deus, Senhor e único Salvador. E isto é o motivo que nos trouxe para lhes falar neste momento. Então vamos lá. Capítulo 1 do livro de João, nós temos essa escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Como vê, aqui você já tem a revelação de que é o Verbo. O Verbo está indefinido, não está com seu nome,
mas está definido como ser, como uma pessoa que agiu na formação ou na criação de tudo que existe. O verso seguinte diz assim: a vida estava nele e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Falando aqui do nascimento de Jesus. O Verbo estava no mundo, o Verbo que estava na criação, que trabalhou na criação, que tudo fez para que todas as coisas tomassem forma. E o Verbo estava no mundo e esse foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esta é uma referência à nação de Israel. Ele, o Verbo, que estava na criação, que participou de tudo na criação, veio para o que era seu, o povo dele, povo que ele formou, para ser nação dele, nação escolhida, a menina dos olhos dele. No entanto, esta nação não recebeu Jesus como Messias, porque esperavam que ele nascesse no berço de ouro, ignorando as Escrituras por completo, desprezando as revelações da Escritura, as quais vou lhes mostrar neste momento. Vamos lá. Mas a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esta é uma revelação gloriosa, porque ainda que os seus não o receberam, ele abriu espaço para as outras nações olhar para ele, crer na sua palavra, crer na obra que ele realizou na cruz e assim tornarem-se filhos de Deus pela fé no seu sacrifício. Porque o sangue de Jesus derramado é o único antídoto contra o pecado. E a única forma do homem realmente voltar-se para Deus e obter de Deus o perdão e obter de Deus o direito de viver e gozar a vida eterna é através de Jesus. Este relato, portanto, nos traz ao coração uma visão sintetizada do que Jesus verdadeiramente representa para mim e para você. Agora, a palavra do Senhor, ela tem um todo. São 66 livros que fazem a unidade da Bíblia. 66 livros escritos em épocas totalmente diferentes, por pessoas totalmente diferentes, mas todas submissas à vontade de Deus, inspiradas pelo próprio Deus através do Espírito Santo, que dominou aqueles que estavam sob a vontade do Senhor, e estes, portanto, registraram todas as revelações de Deus e o propósito dele para a redenção da humanidade que até então estava perdida. Então vamos observar. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, nós encontramos a criação, como Deus criou todas as coisas que nós vemos, tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos e até as coisas que nós nunca vimos e nem conhecemos, que estão nas profundezas do mar, que estão dentro das florestas, que estão no ar, as quais os nossos olhos não podem ver. Tudo Deus fez, tudo com seu poder. E como nós já lemos, Jesus estava lá junto com o Senhor. Quando Deus terminou a criação de todas as coisas, que foi criar o homem, ele usou a expressão no livro de Gênesis, capítulo 1, 26, está registrado: façamos o homem à nossa imagem. Querido, fazer, usando o termo e Deus fez, dá o sentido de uma só pessoa. Mas quando ele coloca o verbo no plural, ele está
mostrando a existência de uma ação em harmonia, concordada. Então, ali já vemos o princípio da revelação de Deus triuno, ou a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, porque é usado o termo no plural, mostrando que a ação de Deus na triunidade estava trabalhando a formação do homem. A palavra de Deus ainda vai nos mostrar com muita clareza, e você pode acompanhar no capítulo 9 de Daniel. Nós temos ali a profecia, ou as profecias que foram proferidas pelos profetas de Deus, harmoniosamente elas se encaixam no tempo. Nada que foi dito pelos profetas deixou de cumprir, e nada deixará de cumprir. As profecias que já foram cumpridas literalmente comprovam a veracidade da Bíblia, e prova para mim e para você que cada vez que você desejar buscar conhecimento, é só recorrer à Bíblia, porque o Senhor harmoniosamente ajustou todos os feitos espirituais de maneira tal que não deixe dúvidas em nossos corações. E para que você não pudesse duvidar, e nem eu, ele não fez a revelação contida num só trecho, mas ele fez ela espalhada ao longo da história, para que em cada momento ele desse a luz espiritual, para que o homem pudesse se voltar para ele, crer e ter esperança em seu coração, como também ter a convicção que não era uma fantasia criada por um indivíduo só, porque harmoniosamente homens em épocas diferentes escreveram, conforme já disse, e estes textos harmonizam fatos únicos. Então vamos a essas evidências na palavra de Deus. Observem bem, o Daniel capítulo 9, o verso 26, fala do ungido de Deus que haveria de morrer, sacrificar a sua vida. O ungido de Deus, ele iria sacrificar a sua vida por Israel. E isto é o que o texto diz. Não deixa dúvidas. Só que para aí, nós vamos então entender. Se você for lá e ler só o versículo, você não vai compreender nada. Não vai inteirar da revelação e nem mesmo entender que é Jesus. Da mesma forma, quando você lê o livro de João, você não percebe que é Jesus, porque não há o nome dele. Fala de um verbo, fala de uma luz, e fala desse verbo que veio para os céus, mas não diz especificamente que é Jesus. Então isso faz confusão na mente daqueles que querem questionar a palavra de Deus, mas não na mente daqueles que estão em busca da verdade e desejam conhecê-la através da palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Vamos lá então. Logo em seguida, você vai encontrar no livro do profeta Isaías, capítulo 7, os versos 14, e eu quero ler junto com você, para que você conscientize. Isaías capítulo 7, verso 14, diz assim: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olhe como que o profeta Isaías registrou essa escritura 750 anos antes de Jesus nascer. E ele está falando de uma virgem que haveria de conceber um filho. Nunca na história havia acontecido algo semelhante, e não é possível, a não ser
por um milagre extraordinário provocado por um ser supremo, absoluto, cujo poder está além da nossa imaginação. Está entendendo? A virgem que haveria de dar à luz, mais tarde nós vamos conhecê-la, que é Maria, que tornou-se a mãe de Jesus aqui na terra. Está compreendendo, querido? E o profeta Isaías fala sobre ela. Agora eu quero que você me acompanhe para ver como que Deus é perfeito em suas revelações. Perfeito em suas revelações. Então vamos ler. Miqueias capítulo 5, verso 2. Nós temos esta escritura registrada. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui o Senhor está revelando onde nasceria Jesus. Querido, isso é fantástico. A um, ele diz, estava criando. A outro, ele diz, ele vai nascer de uma virgem. A outro, ele diz, vai nascer na cidade tal, Belém. Não há dúvidas que nenhum ser humano pode fazer isso. Ninguém pode escrever ou prever coisa semelhante. Somente um Deus poderoso pode revelar tamanha grandiosidade de bênção sobre a nossa vida. Está entendendo? E ali, em Belém, nasceu Jesus. E o mais incrível é que se você for lá para o texto, no tempo em que Maria estava prestes a dar à luz, ela morava em Nazaré, no norte de Israel. Mas Deus fez com que houvesse um censo, uma contagem da população, e como ela era natural de lá, teve que descer para Belém. Querido, só um Deus todo-poderoso que ama a mim e a você, que tem como propósito nos salvar, pode nos revelar com tanta precisão coisas desta natureza. Você não acha? Não sei por que alguém pode duvidar da Bíblia, ou duvidar que Jesus Cristo é o único Salvador. Então vamos prosseguir. Observe bem o que diz o Senhor. Salmo, capítulo 22. Eu quero ler com você agora. Salmo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que está longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Sabe quem pronunciou estas palavras na hora da sua morte? Na hora da sua agonia? Na hora do seu sofrimento maior? Foi Jesus. Sabe por que Jesus pronunciou estas palavras? Não foi só por causa da morte. Não foi só por causa da morte. Não foi só por causa da coroa de espinho que estava na cabeça dele. Não foi só por causa dos cravos que foram pregados em suas mãos. Não foi só por causa do cravo que foi pregado sob os seus pés. Não foi por causa da lança que penetrou na sua costela. Não foi por causa da zombaria que as pessoas faziam dele de pendurado na cruz. Não foi, querido. Foi por causa de outra revelação bíblica. E é isto que você tem que entender. O salmista está colocando aqui uma expressão que seria proferida anos mais tarde, 300 anos mais ou menos mais tarde. E ele está dizendo exatamente as palavras que seriam pronunciadas por Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E sabe por que Jesus fala isso? Porque Isaías vai escrever, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores,
as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53. Deu para você compreender? É impossível negar a existência do projeto de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. Deus é meticuloso, Ele é sábio, Ele não fez isso de uma maneira só, para que não houvesse os críticos dizendo isso foi fantasia criada, mas Ele faz em épocas diferentes. Repito, para que você se firme na verdade, para que você não tenha dúvidas. Só um Deus com a visão do presente, do passado e do futuro tem capacidade de elaborar um plano desta natureza, para não deixar dúvidas para qualquer pessoa que deseja verdadeiramente conhecer a Ele como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo como o único, suficiente e Salvador pessoal. Quero que você ainda acompanhe comigo. Vamos ler aqui Salmo 16, o verso 10. Aqui nós encontramos esta escritura: pois não deixará a minha vida no túmulo, nem permitirá que teu santo sofra deteriorização. Aqui está, meu querido, mais uma prova completa, perfeita, através de um ato profético. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, revela que Jesus Cristo é o único ser na terra que morrerá diante dos olhos dos homens, mas cujo corpo não será apodrecido na sepultura. Nenhum outro ser humano. Maria, a mãe de Jesus, morreu e teve o seu corpo sepultado, e lá na sepultura apodreceu. Pedro, sepultado e apodreceu. Paulo, sepultado e apodreceu. Somente Jesus morreu diante dos olhos dos homens, e o seu corpo não ficou na sepultura. A prova, Salmo 16. O meu Deus, o meu Pai, o Todo-Poderoso Criador, não deixará o meu corpo apodrecer na sepultura. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, para trazer a mim e a você a esperança viva de que nós vamos viver a eternidade com Ele. Porque se Ele venceu a morte não pode conosco, ou melhor, não pode causar nenhum dano a nós. Ele diz: aquele que crê nele passará dessa vida para a eternidade, não sofrerá os danos da morte. Isso é glorioso, querido. Isso é coisa gloriosa de Deus. Só o Senhor para fazer tamanha bondade sobre nós. Então quero aqui puxar para você mais um texto. Atos 1, 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção para que você não se perca. Atos 1, vou ler aqui rapidamente. 9 a 11, diz assim o texto: depois de dizer essas coisas, Jesus foi levado às alturas, enquanto os discípulos olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 varões vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Em João 14, Jesus disse: eu vou para o Pai. Não fiquem atemorizados, não fiquem angustiados. Creiam em Deus, creiam também em mim, porque eu vou para o Pai. Mas eu não vou para o Pai e vou abandonar vocês. Eu vou para o Pai e voltarei
mas antes de voltar, eu vou preparar lugar para que vocês possam habitar comigo por toda a eternidade. Está no livro de João capítulo 14, palavras do Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? E mais tarde ele vai dizer: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito da verdade, e ele estará convosco todos os dias, para fazer lembrar estas coisas. Querido, no livro de Apocalipse, verso 20, 2 e 4, estamos concluindo. Apocalipse 20, verso 2 e verso 4. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Verso 4. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que nele se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Oh glória! Bendito seja o Senhor. Esta é uma palavra de esperança e uma palavra de vitória. Não há derrota para quem crê em Jesus Cristo. Não há derrota para quem aceita o plano divino para a vida eterna. Não há derrota. Jesus é Senhor no céu e na terra. Todo o poder lhe foi dado pelo Pai. E Ele está aguardando apenas o momento da redenção daqueles que hão de crer nele. Se você está aqui no mundo, querido, e ainda não aceitou Jesus, você precisa aceitar Jesus. Você precisa desprezar esse mundo, voltar os olhos para Ele, porque Ele é a sua redenção. É Ele que pode te ligar ao trono de Deus, é Ele que pode perdoar os seus pecados, é Ele que pode iluminar você nesse mundo de trevas de pecado, é Ele que pode tornar o seu coração compreendedor de todos os mistérios contidos na palavra de Deus. Creia em Jesus Cristo, receba-o como seu Senhor, como seu Salvador. Jesus vai reinar em Jerusalém, cidade santa, lá onde todos estão olhando hoje e entendendo que é apenas uma nação medíocre. Ele vai assentar no trono de Davi, conforme diz a profecia, e vai reinar de Jerusalém toda a terra por 1000 anos. E todos aqueles que crerem em Jesus Cristo estarão com Ele e reinarão com Ele e usufruirão de todas as promessas que Deus fez, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E ali, querido, você vai gozar abundantemente de todo o conforto e de todo o gozo que tem aquele que obedece e anda conforme os ensinamentos do Senhor. Não há esperança para quem não recebe Jesus, mas aquele que crê em Jesus Cristo não só tem a vida eterna, como tem o gozo eterno. Só Jesus Cristo pode salvar. Deus te abençoe e faça de você um instrumento vivo do seu poder. Receba Jesus, meu querido. Creia em Jesus. Testemunhe que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu único mediador entre o céu e a terra. Não ponha mais ninguém, porque Deus não aceita outro mediador. O projeto de Deus é Jesus, o Filho dele, chama-se salvação de Jeová. Creia, Ele é o único Deus que pode te salvar. Vamos orar. Deus bendito, não há salvação, Senhor, se não entendermos as tuas revelações. E o Senhor nos revela, de Gênesis a Apocalipse, a linha estabelecida por ti para a redenção da humanidade. A tua palavra, Senhor, é perfeita em harmonia e ela enriquece o nosso conhecimento. É doce como mel quando a comemos
ela fortalece o nosso espírito, ó Deus, para que possamos resistir às tentações deste mundo, para que possamos vencer, ó Pai, todas as batalhas enquanto estivermos na carne. Deus bendito, temos a convicção que aquele que crê em Jesus Cristo tem o perdão dos seus pecados, tem o seu nome escrito no livro da vida e não entrará em condenação, porque nenhuma maldição há para aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Torne, portanto, ó Deus, os ouvintes crentes, não na religião, mas na tua palavra, não no homem, mas no projeto que o Senhor fez para a sua redenção. Eu te peço essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.